Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs, prosseguindo a leitura da carta aos Gálatas, hoje nós vemos que o proceder dos Gálatas é incongruente. É tão incongruente que Paulo julga que eles estão enfeitiçados, porque eles se esquecem da única fonte de salvação. E eles acham que serão justificados apenas pelo simples cumprimento da lei. Diante disso, nós somos chamados por esta palavra a nos tornarmos dóceis ao Espírito Santo e deixar de lado, às vezes, muito voluntarismo nosso, no sentido de achar que nós resolvemos as coisas pela nossa competência, pela nossa inteligência e que não precisamos incomodar, entre aspas, o Espírito Santo. Não é assim. Nós sempre devemos, como disse o Evangelho, pedir em todas as circunstâncias o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que dá para todos nós o discernimento necessário para escolher a melhor opção na nossa vida, que vai nos levar à salvação e também vai glorificar o nosso Deus. Este Evangelho de hoje ensina que se nós soubermos pedir, a nossa oração jamais deixará de ser atendida. Primeiro, porque Deus não impõe condições. Deus não seleciona aquilo ou aquela pessoa que Ele vai atender. Portanto, o problema não está naquilo que nós pedimos, mas está em como nós pedimos. Lembrando, é claro, isso a gente tem que ter sempre em mente. Deus só nos concede aquilo que for útil para a nossa salvação e para a sua glória. Uma palavra para resumir este Evangelho: a perseverança. E o que é a perseverança? É a insistência na oração. Ela é muito importante, porque a insistência ela vai trazendo maturidade para nós também, enquanto estamos pedindo uma coisa, fazermos o discernimento se verdadeiramente aquilo que estamos pedindo é bom. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui na igreja, os internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Web Rádio Ativa, já passaram por isso. Aqueles momentos em que a gente está rezando, pedindo alguma coisa, e a gente fica até às vezes revoltado. Ele fala, mas Deus parece que não está me ouvindo. Eu estou pedindo, e Deus... E aí passam-se os meses, às vezes passam anos, e não somos atendidos. Mas aí nós descobrimos que não era para ser atendido mesmo aquilo que a gente estava pedindo. Eu coloco alguns exemplos. Eu vou citar um exemplo meu da minha vida, né? Eu pedi a Deus para ganhar uma eleição, né? Graças a Deus eu perdi. E hoje eu estou super feliz servindo a Deus da forma que estou. Porque hoje eu compreendo que se eu tivesse ganhado aquela eleição, jamais eu seria diácono talvez. Porque aí você deixa se seduzir pelo poder e por uma série de coisas. Quantas pessoas às vezes já lá e pedem para casar com a Rita, né? Eu quero casar com a Rita. E aí Deus não concede, a Rita casa com outra, a Rita namora outro. E aí você casa com a Maria. Mas aí com o passar do tempo você descobre que era a Maria que tinha que ser sua esposa, não era a Rita, né? Então a gente tem que entender esse tempo de Deus, da certeza absoluta de que Ele não desiste de nós. Ele sempre está olhando o que a gente está pedindo. Se Deus é Pai e nós filhos, lembremos dos relacionamentos que os verdadeiros pais responsáveis têm com os filhos. Quantas vezes o filho fica pedindo, e o pai não dá, a mãe não dá, porque sabe que aquilo não vai ser bom para o filho. E a comparação que Jesus faz é interessante ao mostrar que o pai biológico, por pior que seja, ele não dá coisas ruins para os filhos. Então ele vai dizer, quanto mais o vosso Pai celestial, o vosso Pai que está no céu, não irá lhe dar aquilo que prejudica. O Papa Francisco, em uma homilia do ano de 2003, ele diz assim, que às vezes a novidade causa medo.
porque a gente se sente seguro fazendo sempre as mesmas coisas. Então é muito comum às vezes a gente pedir para Deus para situações não mudarem, para a gente não sair do nosso lugarzinho, não perder a coordenação que a gente está. Então a gente pede essas coisas, né? E às vezes Deus faz uma reviravolta na vida da gente. E aquela reviravolta às vezes é para o nosso bem, para nos tirar de um certo comodismo. Muitas vezes seguimos e acolhemos a palavra de Deus, o seu ensinamento, até um certo ponto. E depois a gente desiste e quer seguir os nossos próprios caminhos. Em toda a história da salvação, quando Deus nos faz uma revelação, Ele traz novidade e pede para confiar nele, por mais absurda que possa parecer. Veja que Noé construiu uma arca no meio da zombaria de todos. E ele salvou e a sua família. Abraão deixou sua terra apenas por uma promessa. Ele não tinha papel assinado, não tinha contrato, não tinha prova nenhuma de que iria entrar numa terra prometida. Mas ele obedeceu. Moisés enfrentou o faraó praticamente sozinho e guiou aquele povo à liberdade porque confiou em Deus. Os apóstolos, que antes estavam todos amedrontados, trancados dentro do cenáculo, depois que recebem esse Espírito Santo que devemos clamar, eles são homens destemidos que saem e sacrificam a própria vida corajosamente por causa do Evangelho. Então que nós possamos também entender que se estivermos com Deus, vamos em frente, não vamos ter medo. E vamos nos perguntar, nós estamos abertos a estas surpresas de Deus? Ou nós nos fechamos à ação do Espírito Santo? As estradas que Deus nos oferece, nós caminhamos por elas? Então que nós possamos pedir, nesta Santa Missa, e logo em seguida, no nosso momento de adoração com os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, esse discernimento do Espírito Santo. Peça sempre o Espírito Santo. E eu encerro esta reflexão lembrando que hoje a nossa igreja celebra uma memória que não é obrigatória, é uma memória facultativa, mas eu acho interessante falar duas coisinhas, né? É de São Bruno. Muita gente talvez nunca tenha ouvido falar de São Bruno, mas São Bruno, ele é o fundador da Ordem dos Cartuchos em 1084, portanto há quase 1000 anos, na solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E os cartuchos é até hoje a ordem religiosa mais rigorosa, mais austera que existe. Ali prevalece o silêncio absoluto. Olha duas coisinhas interessantes. Fizeram um filme há poucos anos sobre os cartuchos. Então, quando o produtor do filme foi procurar o superior da ordem, ele estava nesse silêncio. Ele não queria se comunicar nem por escrito. Pediram autorização para contar a ordem, contar a história da ordem. O superior demorou 1 ano para responder. Olha as demoras que nós estamos falando. Ele demorou 1 ano para autorizar, para dizer que podia fazer. E uma outra coisa interessante, né, que aconteceu, dizem as histórias desta ordem, lá na cidade de Burgos, na Espanha, tem um mosteiro, e lá no mosteiro tem uma igreja, onde tem uma imagem de São Bruno, né? E certa feita, um devoto passando diante da imagem, ele admirava a beleza da imagem. E aí quando o monge chegou perto dele, ele olhou para o monge e disse assim: esta imagem é perfeita, ela só falta falar. E o monge, olhando para ele, respondeu: o senhor está enganado. Esta imagem é perfeita, justamente porque ela não fala. Quantos de nós precisaríamos aprender que o silêncio faz bem para a nossa espiritualidade? Porque nós vivemos hoje no meio do barulho, só barulho, 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 barulho. Vamos fazer silêncio também, porque no silêncio encontramos nós mesmos, o nosso interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.